Quem é que casa e imagina que um dia o divórcio vai acontecer? Quem que no começo daquela deliciosa relação, aqueles sentimentos tão gostosos, aquele castelo que a gente cria, desmorona? Aquela felicidade toda, aquela certeza de que é a pessoa certa para o nosso caminho, que é a pessoa que vai estar ali com a gente, o companheiro para o resto das nossas vidas. Você visualiza uma vida com filhos, passeando, viajando, natais, aniversários, evoluindo e um sendo o companheiro do outro. Foi assim que eu comecei um relacionamento e foi assim que eu comecei um casamento. Foi assim que eu comecei o meu, achando que o meu ex-marido hoje era o homem da minha vida. Meu nome é Lilian Correia e eu sou terapeuta da TRG e coach de inteligência emocional e estou aqui para contar para vocês a minha história do meu divórcio e do início da minha felicidade. Sim, felicidade, pois foi após o meu divórcio que eu me descobri e me redescobri. Espero que essa história seja para vocês uma ajuda emocional, um ombro, um companheiro que eu não tive. E é uma história que muitas de nós passaram, passam e muitas vão passar, infelizmente. E dói. Só quem está dentro de um divórcio sabe o pesadelo que isso é. Você lembrar momentaneamente, lá no meio do seu trabalho ou de onde você estiver, e lembrar, poxa, ele saiu de casa, poxa, não deu certo, meu Deus, que tristeza. Eu passei por tudo isso e estou aqui 8 anos depois para contar para vocês o quanto eu evoluí e cresci, o quanto que a minha casa ficou mais alegre e mais feliz, o quanto que meus filhos ficaram mais soltos, libertos e mais felizes. Parece um absurdo, mas o quanto foi maravilhoso o divórcio na minha vida. Então vamos voltar atrás, quando nós nos conhecemos em 2002. Meu relacionamento inicial foi como foi o de vocês também, todos se assemelham. A felicidade, aquele carinho, aquele sentimento mútuo de entrega, quando você coloca a sua vida nas mãos do outro, erro primário. E o outro cuida de você e assim reciprocamente. Enquanto os dois olham para o mesmo horizonte, com os mesmos objetivos e sonhos, se igualam e se admiram, cada um empoderado dentro das suas qualidades e admirando as qualidades do outro, está tudo bem. Mas, quando a autoestima começa a ser abalada pelos traumas do seu inconsciente e você começa a achar que aquela pessoa um dia vai te abandonar, você abandona primeiro, ou você ou o seu parceiro. Essas crenças limitantes que trazemos do nosso passado nos prejudicam demais na convivência do dia a dia e, por conseguinte, prejudica nossos filhos. Mas eu não vou colocar a carroça na frente dos bois, não. Esse papo terapêutico fica para depois. Vamos voltar para o começo da minha história. Eu tinha 36 anos de idade quando o conheci. Eu estava em pleno processo de adoção de uma sobrinha neta minha, que eu era madrinha, inclusive, e que eu pedi para minha sobrinha que ela me deixasse adotar, pois essa não tinha condições emocionais e nem financeiras de criá-la. Eu sempre quis ser mãe e ter a minha família, mesmo sem ter me casado ainda. Eu estava em processo de adoção e o homem que fosse ficar comigo teria que partilhar dos mesmos desejos que eu. Quando nos conhecemos, ele se assustou um pouco com o quadro que encontrou. Ele chegou a me perguntar sobre aquela situação e eu, como sempre, fui clara e transparente. Ela é a minha filha e quem for me querer vai ter o pacote fechado com nós duas. Ele foi para casa e eu achei que iria terminar comigo. Mas na manhã seguinte me ligou e disse que queria o pacote fechado. É claro que fiquei muito feliz e acreditei ter encontrado um homem corajoso, amoroso. Nós éramos um casal delicioso e nós entramos em processo de adoção em frente a um juiz. Ele, com ela no colo, dizendo que queria também participar daquela adoção. Éramos um casal feliz, éramos uma família feliz. A minha mãe tomava conta da minha filha durante a semana na casa dela e eu a pegava nos fins de semana e trazia para o meu apartamento. Esse apartamento foi uma conquista minha, muito árdua, pois eu era arrimo de família e consegui sair de casa aos 32 anos de idade. Consegui ter uma vida para chamar de minha só após os 30 anos.
E foi maravilhoso, mas eu queria mais. Eu queria ser mãe e ter uma família. E assim minha vida foi caminhando para isso. Então o amor transcorreu maravilhoso e depois de 9 meses nós fomos morar juntos, no apartamento dele, nós 3. Mas foi aí onde tudo começou, o começo do fim. Um ciúme da parte dele com relação à nossa filha, e eu entendi aquilo como uma falta de conhecimento, de preparo, de como criar uma menina. Eu ensinava e ele aprendia com toda a boa vontade. Continuava tudo muito maravilhoso e muito gostoso, apesar de eu, ingenuamente, achar aquele ciúme normal, infantil e inofensivo. Quanta inocência! Em 2005 eu engravidei, em comum acordo. Parei de tomar um anticoncepcional e eu engravidei do nosso querido filho. Nós éramos um casal bonito e com uma filha linda. Os pais dele eram amáveis demais com a nossa filha. O pai dele era um avô maravilhoso, o melhor avô que meus filhos poderiam ter tido. Eu trabalhava fora como educadora física, professora de ginástica mais especificamente, e na época somente educadora física. Hoje eu tenho mais profissões, mas depois eu conto como que eu adquiri essas profissões. Mais 4 profissões após o meu divórcio. Então começamos a preparar o quartinho do nosso filho, aguardando com muito amor mais um integrante da nossa família. Tínhamos uma vida tranquila, trabalhávamos fora, uma pessoa tomava conta da nossa filha e nossa vida era sobressaltada, às vezes, pela implicância dele com a nossa filha. Umas observações estranhas, infantis, que um adulto não daria importância. Coisas do tipo, ela mexeu aqui, ela deixou ali, ela fez isso, ela fez aquilo. Umas coisas tão bobas que, sinceramente, enchiam um saco, mas nós mulheres sabemos que relevar algumas imaturidades masculinas não é de toda normal. A nossa relação de casal era ainda, infelizmente, invejável. Nós éramos visivelmente carinhosos um com o outro, em público. Vivíamos de mãos dadas em público e causávamos inveja, até de familiares. Que pena. Eram pessoas que não se alegravam com a nossa felicidade, apesar dos percalços. Choravam com a gente, mas não ficavam felizes com a nossa felicidade. Vocês conhecem pessoas assim? Não conseguem ser felizes e não permitem que você seja. Então, tentam atrapalhar ou não ajudar, mesmo sendo pedido. Sim, eu pedia ajuda para o irmão e a sua esposa para que conversassem com ele sobre a nossa filha, que tentassem apaziguar a animosidade dele para com ela. Aquilo realmente estava me consumindo. Tudo à nossa volta, como os pais dele, a minha mãe, o nosso trabalho, nós dois enquanto casal, e agora com o nosso filho chegando, contribuía para um futuro positivo e alegre, mas ele estragava tudo com seu mau humor, cada vez mais constante. Mas enfim, a nossa história foi transcorrendo e cada vez mais nós nos afastando, porque também na altura daquele campeonato eu já não sentia mais tanta atração por ele. Eu já não queria mais ficar perto, apesar de ainda amá-lo. Aquele comportamento antipático, implicante, emburrado, começou a intoxicar o nosso casamento. Mas eu tenho que dar a mão à palmatória. Ele, durante a gravidez do Mateus, foi em todos os ultrassons, foi um companheiro nesse momento. Durante o parto também ele esteve presente. É realmente o que um homem tem que fazer, né, meninas? Estar ali do nosso lado. Isso realmente ele fez, ele cumpriu realmente esse papel com louvor. Mas continuemos com a nossa história. Quando o Mateus nasceu, eu parei de trabalhar para poder cuidar melhor dos nossos filhos. Então eu parei de dar aulas. Eu sempre trabalhei e para mim não foi fácil ficar totalmente dependente financeiramente. Mas, afinal de contas, o que não fazemos pelos nossos filhos, não é mesmo? Ele concordou com a decisão e eu fiquei responsável pelas multitarefas da casa e dos filhos. Lavar, passar, cozinhar, faxinar, mãe turista, para todos os lados, com o maior amor do mundo. Mas sem salário. Ganhei um cartão de crédito que, quando apitava qualquer compra fora da normalidade, eu já recebia uma ligação. Vixe, era um saco de filó. Bem,
Mas vamos em frente. Logo, logo os filhos vão crescer e eu volto à ativa. E o tempo foi passando com muitos contratempos desagradáveis e muito sofrimento. Eu sempre intermediando as implicâncias e mostrando o quanto nossa família era linda e tentava entender o porquê dele não enxergar isso. Eu fazia de tudo para que o casamento desse certo. Mas não adiantava. Às vezes acontecia algum vislumbre do homem que eu conhecia anos atrás, mas logo o mau humor imperava e eu me via morrendo na praia. Quando não entendemos uma situação, é desesperador, não é? Parece que estamos em um pesadelo que não conseguimos acordar. E quanto mais nos iludimos de que aquilo vai se reverter só pelas nossas ações, maior é o sofrimento. A outra pessoa pode mudar a qualquer momento, desde que ela queira. Eu acredito em mudanças, senão não seria terapeuta. Mas é desesperador quando vemos para onde aquilo vai dar e não conseguimos fazer nada. E pior, quando há filhos que você não quer que sofram e a imaturidade e inconsequência da outra pessoa vão fazê-los sofrer. E você não pode fazer nada. Na época eu sofri demais, pois não sabia agir e reagir. Ah, se eu soubesse tudo lá atrás, o que eu sei hoje. Meu Deus, quanto eu teria sofrido menos. Mas enfim, continuei acreditando em mudanças e se a pessoa não consegue mudar, quem sabe se mudássemos de ares. E após 10 anos de casamento, houve a oportunidade de mudarmos para uma casa. Eu adoro casa. Adoro mato, adoro chácara, sítio, eu adoro lugares rurais. E ele, não. Ele adora lugares urbanos. Mas eu não sabia disso. Depois é que fui descobrir. Após a mudança, comecei a decorar a nova casa. Adoro decorar, dependurar e colorir uma casa. Feng Shui é comigo mesma. Pensei, puxa vida, né? Agora que bacana, nós 4 aqui numa casa, decorando, plantando, que bacana. De repente ele vai olhar com outros olhos nossa vida, prosperando cada vez mais, porque eu sempre fui assim. Eu sempre olho o lado positivo de tudo, prosperando, plantando, crescendo, mas ele continuava intimidado, com medo, emburrado. Esse comportamento realmente suga a energia da gente. E quando percebi que as coisas não melhoravam e ele se sentindo, obviamente, na obrigação de cuidar de uma casa, a tromba ficava cada vez maior. Nunca precisou ter a responsabilidade de cuidar de uma casa. E eu nasci em uma casa. Adoro. Imagina eu dependendo financeiramente dele. Ficou horrível, né, meninas? Horrível, horrível e mais um horrível. Foi quando comecei a pensar em voltar a trabalhar. Lembro exatamente do momento quando minha manicure disse para mim: Lilian, abre um espaço de ginástica na sua casa. Aqui nesse bairro não tem um espaço feminino e personalizado. E a nossa casa tinha um espaço no fundo, onde a ex-proprietária usava como um ateliê. E eu pensei, meu Deus, me ajuda, eu preciso voltar a trabalhar. Eu preciso me empoderar novamente. E eu lembro como se fosse hoje. Era um sábado à tarde e eu estava no meu sofá, chateada com tudo aquilo e assistindo um filme. Acreditem ou não, eu senti um empurrão dos meus anjos da guarda e veio uma vontade enorme de ir até a sala, que era usada como ateliê, e comecei a limpar, pintar e decorar. Falei para mim mesma, com lágrimas nos olhos, eu vou conseguir. Eu preciso voltar a me tornar independente de novo. Eu não tinha nada de materiais, só uma grande vontade de vencer e meus anjos, à minha volta, me sustentando. Eu abri uma sala de ginástica uma semana depois, na cara e na coragem, porque eu não tinha apoio dele. Eu recebi apoio de amigos e familiares. Eu comprei alguns halteres e colchonetes no cartão dele. E é claro que apitou, né? E ele veio me perguntar no mesmo segundo por que eu havia comprado aquilo. Eu já esperava a ligação, né, meninas? Aí eu disse, não preocupa não, porque eu vou conseguir alunas e eu vou pagar você. Que absurdo, né? Eu trabalhei anos dentro de casa, fazendo 1000 trabalhos domésticos, fazendo as comidinhas especiais, tiragostos para os fins de tarde,
e outras 1000 tarefas e ele mantendo o mesmo trabalho que não precisou interromper e eu precisava devolver o dinheiro dos materiais que comprei. Um homem maduro e grato teria me oferecido essa ajuda, é claro. Nossa, que decepção! Mas energia positiva atrai energia positiva e a lei da atração, através da minha vibração, atraíram outros anjos que vieram ao meu auxílio. Meu irmão soube que eu estava abrindo uma sala de ginástica e me deu um elíptico de presente. Quando meu sobrinho soube que eu estava abrindo essa sala, ele me deu uma esteira de presente. Aí uma amiga ficou sabendo também e me presenteou com uma bicicleta. Aí eu comecei a prosperar e as alunas começaram a vir. E eu coloquei piso de borracha, espelhos, ventiladores, interfone e mais materiais também com a ajuda desse meu irmão. As alunas fizeram a famosa propaganda boca a boca e eu comecei a ter a minha independência financeira. Meu Deus, eu dizia ingenuamente, agora que eu estou voltando ativa, vou ajudar na casa com as contas. Quem sabe ele melhora e o humor e volta a ser aquele homem com que eu me casei. Bem-humorado, alegre, romântico e parceiro, mas não recebia aplausos. O que eu recebia era cara emburrada. Ai, meu Deus do céu, eu tenho asco de homem com cara emburrada, credo! Ui! E eu costumava falar, levanta que você está no raso. Era a frase que eu sempre falava para ele, levanta pelo amor de Deus e para de reclamar que você está no raso. Nós mulheres somos fortes e multitarefas, mas nós queremos um homem que te segure e abrace no seu cansaço, não é mesmo, garotas? Um abraço forte do nosso lado, um braço forte do nosso lado. É isso que eu precisava mostrar para o meu filho e a minha filha. Mostrar para o meu filho como um homem deve apoiar e ser companheiro de uma mulher e mostrar para a minha filha como devemos agir em um relacionamento. Sermos independentes, alegres, femininas e guerreiras. Devemos ser mulheres de alto valor e nos colocarmos em um pedestal. É lá que eu estava quando ele me conheceu. É para lá que eu vou voltar, pois se eu não estou mais lá, é porque eu saí. Ninguém me tirou. Se nós deixamos de nos amar e passamos a valorizar o outro mais do que a nós, o outro nos vê com menos valor, é claro. E é aí que perdemos o nosso posto. Agora, eu saí ou ele que se ofuscou com o meu brilho? Eu saí ou ele que não deu conta de me ver tão ativa, tão multitarefas, e ele não quis sair da sua zona de conforto? É de se pensar. Acredito que ele se autocobrava por não ser assim e queria voltar para a sua vida de solteiro e ter menos responsabilidades de um pai e chefe de família. Vocês já viram esse filme, não viram, garotas? Acredito que sim. Há homens que nascem com essa vontade de ter uma família. Tipo o nosso querido Jack Pearson, do seriado This Is Us. Meu Deus, que homem e pai de família foi aquele. Simplesmente um exemplo de homem, marido e pai. Acredito que todo mundo deveria assistir essa série. E aí foi o dia que mais uma vez eu fui conversar com ele, tentar entender uma cabeça que, acredito eu, nem ele entendia. Ele só queria sair dali e fugir. Essa era a impressão que eu tinha e não queria enxergar. Uma coisa que eu não pequei, meninas, foi pela omissão. De forma alguma. Eu sempre fui de conversar, brincar com o que estava acontecendo. Levar no bom humor porque você está assim. Vamos sair, vamos passear com os meninos. Como é que a gente pode melhorar a situação? Sempre mostrando os pontos positivos do relacionamento, da família, e nada adiantava. A pessoa foi se fechando numa ostra tão grande que aquilo começou a me preocupar. Eu chamava os amigos psicólogos para conversar com ele, sem ele saber, claro. Chamava vizinhos para tirá-lo do quarto para conversas tranquilas. Chamei o pai dele para tentar fazê-lo sair daquela ostra e a pessoa não saía. Ele foi vivendo em um ostracismo muito grande e eu ali, não querendo enxergar o óbvio. Eu não queria enxergar, afinal de contas eu estava dependente dele financeiramente ainda e também gostava dele. Eu ainda o amava. Depois, eu falava, Deus, o que eu faço mais? Eu sou alegre, positiva, trabalhadora, excelente mãe, levo para a escola, trago da escola, sou fiel a tudo que nos propusemos a fazer.
Levo para dentista, médico, oftalmologista, e enfim, o que eu posso fazer para manter uma família equilibrada, eu faço. Além de ser uma mulher carinhosa e vaidosa. Nós mulheres somos os pilares da casa, pelo menos 99% de nós somos os pilares da casa. Mas nada adiantava e aquilo já estava me enchendo o saco. Cheguei a ficar doente diante desse quadro de impotência. Que situação cansativa. Mas enfim, haviam filhos em jogo e uma família. Então, vamos em frente. Foco, força e fé. Foi quando eu sugeri uma terapia de casal e marquei uma sessão para mim e uma para ele. Eu fui na primeira sessão e ele também. Eu fui na segunda sessão e ele não foi. A terapeuta me olhou e disse: mas vocês são tão diferentes. Eu não entendi na época. Hoje, após os meus tratamentos terapêuticos, eu entendo perfeitamente. Ele se moldou no começo a minha vida para me ter. Aquele mulherão, professora de ginástica, alegre, linda, bronzeada, eu não percebi isso. Acontece que ele não deu conta de manter a máscara, nem pela família. Ele reviu seus conceitos e responsabilidades. E eu fui perguntar sobre a terapia e ele respondeu: não, eu não quero fazer uma terapia. O meu sentimento mudou. Eu quero divórcio. Opa! Como é que é? A primeira palavra que veio à minha mente foi: seu covarde. Seu covarde, como assim? Eu estou aqui lutando e você me vem com uma dessas? E nesse mesmo ano, que foi em 2015, foi o mesmo ano que meu pai estava hospitalizado e eu não recebi qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de presença e carinho comigo. Quando o pai dele adoeceu, nosso querido vovô Mário, alguns anos atrás, eu segurava a mão do pai dele e chorava junto no hospital. O pai dele havia sofrido uma amputação na metade da perna por conta de um diabetes. E eu ia quase todos os dias ao hospital dar esse apoio para a mãe dele e para o pai dele. A gente não faz as coisas para os outros esperando retribuição. Faz porque somos assim, companheiras, amigas e solidárias. Afinal de contas, é família. A gente faz por amor. Mas a gente também quer ser tratada do mesmo jeito, por merecimento. E quando foi a minha vez, quando meu pai hospitalizou e ele estava em um estado terminal de câncer, nenhuma vez ele foi ao hospital comigo. Vocês sabem, meninas, na hora de uma dor dessas, a gente quer um companheiro do nosso lado. A gente quer um braço que nos segure, que nos ampare. Quando eu saía do hospital, eu não sabia se eu chorava pelo meu pai, que já estava indo embora, ou pela ausência do meu ex-marido. Meu pai nunca foi muito presente em minha vida, mas era o meu pai. Eu saía sozinha do hospital e aquilo me doía demais. Mas enfim, fazer o quê? Eu tentava sempre ver o lado bom daquele homem que eu havia conhecido. Por que é que ele não voltava a ser aquela pessoa que ele foi no passado? Mas enfim, toquemos o barco. Vamos passar para frente a nossa história, porque o que importa aqui, garotas, é a gente ver sempre o lado mais importante. Os nossos filhos. Para quem os teve, né? Para quem não teve os filhos, é o seu alto amor, é o seu alto valor. E para que pudesse fortalecer os meus filhos, eu precisava me fortalecer. Eu precisava lutar para sair daquela situação e a minha força naquele momento, claro, eram os meus filhos. Eu lutava por eles, eu sofria por eles, eu sofria pela mulher sendo rejeitada e abandonada. Cacete! Como doía! Mas eu não podia parar para sofrer. Eu mesmo sofrendo, continuava a trabalhar e ainda, apesar de tudo, tinha um restinho de esperança que a pessoa que se exorcizasse e voltasse a ser o homem que me conquistou e conquistou a nossa filha. Como fui ingênua.
Meu Deus, se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, já tinha dado um chega pra lá e um vai com Deus há muito tempo. Quanto mais permitimos, sim, permitimos que a pessoa nos magoe, mais sairemos magoadas. É claro. Mas meu trabalho me manteve em pé, porque a minha independência financeira me dava esse empoderamento de decisão. E continuei a trabalhar na minha sala de ginástica, continuei me empoderando, mesmo após o pedido de divórcio. Eu sempre esperava que ele voltasse atrás. Pensava, não, ele vai ver que a nossa família é linda, ele vai ver que eu sou uma mulher bacana, ele vai ver que ele vai jogar tudo isso fora, não é possível. Ele vai voltar atrás. Eu pensava ingenuamente assim: Jesus, quanta ingenuidade, quanto despreparo. E é por isso que eu estou aqui, garotas, contando a minha história para vocês, para preparar um pouco mais vocês, para que não passem pelo que eu passei. E a doença do meu pai só piorando cada vez mais, e ele vem e pede divórcio pela segunda vez. E eu falei com ele: puxa, meu pai está morrendo e eu estou triste, chateada, e você me vem com mais uma paulada dessas na minha cabeça? E ele falou: tudo bem, eu espero ele falecer. Eu falei: hã? O quê? É isso mesmo, meninas. Ele disse: eu tenho que rir, né? Eu tenho que rir. Garotas, hoje eu gargalho, mas na época a dor foi muito grande. A decepção foi muito grande. E depois de 1 ano, meu pai veio a falecer. Que Deus o tenha num lugar lindo no céu. Vocês adivinham o que ele fez após o velório do meu pai, né? Diga-se de passagem, nem se aproximou de mim no velório. Que vergonha que eu passei. E mais uma decepção. Isso não é papel de homem, não. Um tremendo moleque, ele realmente concluiu o divórcio. Eu não sabia que dia que ele ia sair. E para contar para os filhos? Jesus amado, me ajuda. Para nossa filha, que também já não o suportava mais, eu mesma contei. Ela sempre suportou as implicâncias cruéis e imaturas dele, sem dizer uma palavra. Sempre suportou a discriminação com relação ao filho biológico. Minha filha foi uma guerreira, sofreu calada. Uma vez aos 6 anos de idade, ela havia me pedido para voltarmos para o nosso apartamento. Aos 6 anos de idade, ou seja, 4 anos depois, né, que a gente estava junto. Mas eu não dei ouvidos e assim ela nunca mais tocou no assunto. Puxa, se eu tivesse ouvido a minha filha, eu pensava às vezes, mas Deus escreve certo por linhas tortas, não é mesmo? Havia uma razão para eu e ela termos aguentado tanto. Mais para frente vocês vão saber e concluir junto comigo. Claro que o Mateus tinha que vir, né? Que o nosso filho tinha que vir para as nossas vidas. Por isso também que eu tive que continuar casada, para ter esse filho lindo na minha vida. Mas enfim, mais para frente vocês vão saber e concluir junto comigo. Para contar para o nosso filho, ele me chamou e sentamos no sofá. Nós 3. Meu Deus, que dor no coração. Meu filho então com 10 anos de idade. Quando ele começou a ouvir o pai falar que iria se separar da mãe e morar em outro lugar, ele começou a chorar de uma forma tão dolorosa que o meu coração sangrava. Eu olhava aquela criatura e sentia tanta raiva por fazer aquele menino tão lindo sofrer daquele jeito. Nossa, como eu queria pular no pescoço dele e dar uma surra por trazer aquela tristeza para uma criança que não tinha culpa da covardia e irresponsabilidade de um homem que não cumpre com a palavra dada. Mas sigamos a nossa história. Um dia, eu dando aula na minha sala de ginástica, as minhas alunas chegando e de repente entra uma aluna e fala assim: Lilian, o seu portão lá na frente está aberto com um caminhão de mudanças parado e tem um homem lá na frente. É o seu marido? Eu só olhei para ela e gelei. Eu falei: deve ser. E aí a aula transcorreu naquela vibe que vocês imaginam. Da parte delas, porque eu sou muito profissional. Eu mantive o meu profissionalismo.
Na mesma hora, passei uma mensagem para ele e falei: você pode levar os móveis que já eram seus. O que você acha que te pertence? Tá tudo bem. Imagina se eu falaria isso hoje, garotas. Claro que não, né? Tá saindo, ainda por cima vai levar os móveis? Mas... Voltemos à cena da deserção. Ele me respondeu: não, só vou levar a minha estante de livros e o computador. E eu falei: perfeitamente. Fique à vontade. Some, covarde, pensei, né? E continuei a dar a minha aula e elas me olhando daquele jeito, preocupadas comigo. E eu dei a minha primeira aula, dei a minha segunda aula, dei a minha terceira aula. Me despedi das minhas alunas, entrei para dentro de casa e fui lá em cima no nosso quarto e vi a estante que ele levou dos livros e o computador com a mesa do computador. Só se via as marcas na parede dos móveis que haviam saído. E dói. Dói, garotas. Meu Deus, como dói. Chorei muito, me culpei muito, culpei ele muito, pensei nos meus filhos e em tudo que eu queria para o nosso futuro em família. E foi pensando neles que parei de chorar. Eu tinha que buscá-los na escola. E nós temos que ser fortes pelos nossos filhos, sempre. Nunca abandonar. Nunca. Então caiu a ficha, pensei, ele realmente saiu, ele realmente foi embora. Puxa vida, como ele teve essa coragem? Já eram 13 anos de casamento. 13 anos de desejos, 13 anos de tanta coisa que a gente projetou junto. A pessoa realmente foi embora. Eu já era o segundo casamento dele, mas enfim, ali realmente eu desabei. Chorava muito e eu falava: meu Deus, por quê? Por que uma pessoa faz isso? Eu não entendia. Conversei com os meus filhos, ele com 10 anos de idade e ela com 16. É claro que sofreram. Aí veio a guarda compartilhada, né, garotas? Ele deveria pegar o filho e a filha aos sábados e devolver aos domingos à noite. O senhor Crueldade só pegava o filho. A filha ele nunca pegou. Eu sempre recebia o meu filhote aos prantos quando voltava da casa do pai, nas quinzenas determinadas pelo juiz. Eu já o esperava com os braços abertos. Minha vontade era torcer o pescoço do babaca, filho da mãe, que estava fazendo meus filhos sofrerem. Faz comigo, mas não faz com o filho meu. Não é assim, garotas? Por dentro eu queria tirar o escalpo dele, mas por fora eu dizia: meu filho, vai passar. Tá muito recente ainda, calma. Vamos dar um tempo ao tempo. E aí ele se acalmava. Como nós adoramos um bom filme, ele se entretinha assistindo algum filme que achávamos para nós nos alegrar. Mas meu coração doía muito, mas era muito. Só eu e Deus sabíamos da dor do meu coração. O meu filho sofrendo ali nos meus braços e minha filha sofrendo lá no quarto dela, porque tinha ouvido o pai trazer o irmão e nem chamá-la para um abraço. Eu recebi muito amparo das minhas alunas, muitas histórias pessoais de divórcios, e eu comecei a ouvir relatos muito piores que a minha história. Então o que eu estava passando não era nem a metade do que algumas haviam passado com maridos alcoólatras, maridos que batiam, e ouvir aquelas histórias me doía muito. E nós estávamos ali, juntas, uma aliada à outra, uma dando o ombro para a outra. Meu marido nunca foi violento fisicamente. Eu apenas escutava absurdos, imaturidades, que eu passava de onde está saindo isso, meu Deus? A violência dele era realmente emocional e verbal, não é? Levanta que você está no raso, muita imaturidade a ponto de se desfazer de uma família. Mas como sempre, o mundo espiritual está nos ouvindo e nos atendendo. Desde que falemos e peçamos, um dia, durante minhas aulas de ginástica, eu ouvi uma aluna falando sobre coach de inteligência emocional, programação neurolinguística. Uai, que bicho era esse, pensei. E eu gostei do que ouvi. Empoderamento, identidade forte, força interior, mente que comanda o cérebro e este comanda as ações do corpo. Uau! Eu queria isso para mim.
Meu irmão me deu de presente. Mais uma vez o meu irmão entrando em cena para me ajudar. Esse processo de treinamento de inteligência emocional e contratei, enfim, essa coach. E tenho muita gratidão por ela até hoje. Fui fazer 4 meses desse treinamento de coach de inteligência emocional. Ela vinha uma vez por semana na minha casa e nós fazíamos esse treinamento. E para mim foi maravilhoso porque eu me descobri e redescobri. Minha autoestima foi lá em cima e eu vi a mulher realmente que eu era e que eu sou. E quanto mais ainda poderia ser. E não seria um homem que me colocaria para baixo, não. Daquele treinamento que eu fiz, aquele trabalho de autoestima, aquele redescobrimento da mulher que eu sempre fui, mas que eu fui abafada, fui rejeitada e aquilo dói. E a gente se coloca no rodapé. Muitas vezes, como diz meu querido William Sanches, nós não somos mulheres que ficam no rodapé. Nós somos como quadros de mulheres que ficam na parede, no alto. Então, se coloque lá. É você que se coloca lá. Nós somos lindas, maravilhosas e foi lá que me coloquei. Mas eu precisava me refazer financeiramente, eu precisava me empoderar e ali, diante daquela vibração de alto poder, de autoestima, eu comecei a atrair outras coisas também. O meu irmão, que havia me dado um elíptico de presente e o processo do coaching, me ofereceu emprego na empresa dele como professora de ginástica laboral para os funcionários. Aquela ginástica onde você passa de setor em setor, fazendo alongamentos nos funcionários para não sobrecarregar a musculatura deles e eles não sentirem tanta tensão e fadiga muscular. Eu falei, opa, bora lá então. Eu trabalhava segundas, quartas e sextas, de manhã e à noite, em casa, e às terças e quintas, pela manhã na empresa. Já eram 2 empregos. Uhul! E eu abri uma sala de estética na minha casa. Fiz uma obra, quebrei uma parede, botei uma porta grande de vidro para que houvesse acesso da sala de ginástica para a sala de estética. E assim eu tinha mais um ganho, mais uma forma de me sustentar de uma forma digna a minha casa e os meus filhos. E foi maravilhoso. Então eu atendia tanto na minha sala em casa, como eu também atendia em domicílio. Assim eu já estava com 4 profissões. Eu posso afirmar, meninas, que meu divórcio foi um livramento na minha vida. No momento, é um sofrimento. Nós sabemos disso. Depois a gente vai percebendo que foi um livramento até para os nossos filhos. Os meus filhos passaram a brincar entre eles. Nossa casa ficou mais leve e o incenso que perfuma a nossa casa, até hoje, nos fala sobre a energia leve que circula entre nós. E assim, nós começamos a viajar. Nós 3. Que delícia! Eu estava podendo viajar com os meus filhos, pagar pela viagem, passear por aquelas ruas gostosas de Bonito, onde foi nossa primeira viagem. Tomar um sorvete com eles na rua, almoçar fora. Ai, meninas, que libertação deliciosa! E para quem ainda não experimentou, experimente. Compre um pacote de viagem, passeie com seus filhos. Nós estávamos ali juntos, rindo, brincando, os meus filhos colocando cobra no pescoço. Porque lá em Bonito acontecem essas coisas, não é mesmo? Dormimos no mesmo quarto, conversando e olhando para outra perspectiva de vida. Sim, garotas, vida. Existe muita vida após o divórcio. Estávamos ali, um comentando com o outro sobre o que aconteceu no passeio, o que viu na rua de diferente. A interação entre nós 3 mudou para melhor e isso é maravilhoso. Após essa viagem, fizemos várias outras. Fomos a Gramado conhecer o Natal Lur, depois fomos a Arraial da Ajuda, que mora no meu coração. Aliás, fomos diversas vezes para Arraial da Ajuda. Fomos a Santa Catarina, onde levei até a minha sogra. Sim, minha sogra, porque, como ela sempre diz, meu filho separou de você, mas você não se separou de mim. Depois nós fomos a Recife, onde conhecemos Porto de Galinhas, Ilha de Itamaracá, Olinda. Eita! Foi bom demais! E outras, enfim, as viagens continuam e não vão parar, pois eu amo viajar. Eu sou de Sagitário, né, gente? Amo viajar. Então, vamos para a minha próxima profissão, pois se eu adoro viajar, eu preciso trabalhar, né, garotas, e ganhar muito.
Dinheiro é sagrado, dinheiro é maravilhoso. Na empresa do meu irmão, que eu trabalho, eu comecei a perceber que era cobrado dos funcionários uma qualidade de trabalho que eles não tinham internamente. Foi aí que propus a ele que eu me tornasse uma terapeuta para os funcionários. Assim eu iria trazer a qualidade na confecção dos produtos que eles tanto exigiam deles. A qualidade interna dos funcionários iria refletir no trabalho da empresa. E aí, em plena pandemia, eu fui me tornar coach em inteligência emocional. Aquelas aulas que tive com a minha coach me tornaram uma treinadora melhor ainda. Eu me tornei a coach da empresa, além de professora de ginástica laboral. E assim, seguindo meus estudos, me tornei terapeuta pela IBFT, Instituto Brasileiro de Formação em Terapeutas. Hoje eu trabalho com a TRG e coach de inteligência emocional. Minha quinta profissão. Como eu sou apaixonada pela educação física e pelas terapias, eu tive que abandonar as minhas outras profissões. Essas duas exigem muito estudo e precisei focar mais. Me fala se tenho tempo de pensar no meu divórcio. Já sepultei há muito tempo. Ele já se casou de novo e espero que com essa nova esposa ele amadureça e a faça feliz. O mais importante é que meu filho se tornou um adolescente autoconfiante, simpático, amigo e brincalhão. Hoje, com quase 18 anos, ele faz aula de teatro e é um excelente ator. A minha filha também se soltou, ficou mais leve, mais amiga do irmão. Ela tinha 16 anos quando houve a separação e hoje ela está com 23. Aos 19 anos, ela entrou na faculdade de medicina veterinária e falta 1 ano e meio para se formar. Ela adora cavalos e vai se especializar nessa área. Minha casa? Estamos nela até hoje. Quando a sentença sair, vendo a casa e me mudo para um sítio ou uma chácara. Esse é meu plano. A casa de meu pai um dia será vendida. Não infinitamente, né, garotas? No momento certo. A Lilian de hoje não é a Lilian de anos atrás. Com medo, oprimida, em depressão, insegura, abandonada e triste. Quando for a hora, eu vendo a casa com toda a gratidão do meu coração. Estou completando 9 anos do meu espaço equilíbrio de ginástica, a minha sala de ginástica. Tenho gratidão a Deus, meus filhos que foram a minha força, a minha família, minhas amigas e alunas e ao meu ex-marido. Sim, ao meu ex-marido. Afinal de contas, ele pagou e continua pagando todas as prestações da casa que nós moramos até hoje. E paga a pensão alimentícia, religiosamente em dia. Claro que não faz de bom grado, né? Mas faz, que é o que me interessa. Ele vai receber por isso. E eu agradeço. Aqui ainda vivo com meus filhos em paz e prosperando cada vez mais. Hoje, além da minha sala de ginástica, eu faço atendimentos online da TRG e do curso de inteligência emocional. Tenho muito que aprender e ensinar a todas as mulheres que passaram e estão passando por términos de relacionamentos e divórcios. Quero, com meu exemplo, diminuir esse sofrimento e fazer essas pessoas, mulheres e homens, por que não, a mudarem essa perspectiva desse sofrimento. Eu entendi o porquê do comportamento do meu ex-marido. Eu, como terapeuta, tracei o perfil comportamental dele e consegui entender a pessoa por trás do divórcio. Fica mais fácil perdoar assim. Quando entendemos o outro, nos libertamos da culpa e de culpar o outro. A inteligência emocional está aí para nos ajudar a evoluirmos e pararmos de sofrer além do que merece ser sofrido. Há pessoas que se voltam para a bebida, drogas e outros vícios para tentar minimizar a dor. Não adianta. Vai só provocar outras dores em você e em quem está ao seu lado. Cuidado para quem tem filhos. Eles não merecem isso. É importante que sintamos a dor, mas com o entendimento. Ela é inevitável e nos faz crescer. Não fuja da dor. Entenda o processo. Você vai crescer muito com isso. Procure uma terapia. Há uma vida linda após o divórcio.
Acreditem, eu sou a prova disso. Fiquem com Deus e invoquem sempre nossos amigos amados do mundo espiritual. Você pode chamá-los da sua forma, dentro da sua crença, mas o importante é eles estarem com você e na sua casa. Acredite e pratique a sua fé. Não espere que outra pessoa mude a sua vida. A partir do momento que você mudar, tudo à sua volta muda. Um grande abraço. Lilian Correia.